Gente, boa noite, queridos companheiros. É com muito carinho que a gente retorna a essa casa amiga, né? Que sempre nos acolhe. E estamos aqui hoje para conversar, né, gente? É uma conversa, é um bate-papo. E nós hoje vamos falar sobre Natal. Por enquanto a gente não vai usar, pode deixar só essa coisa, não vamos passar por enquanto não. Vamos falar sobre o Natal porque nós estamos no mês de dezembro, né, gente? Hoje é dia 5 de dezembro, tá passando rápido, não tá? Quando eu olho assim, caramba, amanhã já é Natal, né? Que faltam só 20 dias, 19 dias, né? Porque a gente comemora na noite dos 24. Então está passando muito rápido e a gente precisa falar do Natal, né? Não esse Natal que o comércio já fala há muito tempo, né? Esse Papai Noel, presente, comprar, né? Fazer compras, esse daí realmente já está aí há bastante tempo. Mas a gente vem hoje trazer uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal, né? O que significa para nós esse Natal. Primeiro vamos começar pela data. Aí o Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, um trechinho bem simples, né? A gente já sabe, já conhece, né, a história da manjedoura, que José e Maria, né, estavam em viagem, Maria entrou em trabalho de parto e Jesus nasceu numa manjedoura. E aí no Evangelho de Lucas ele fala assim: naquela noite, alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelhas. De repente um anjo apareceu entre eles, e aí a gente já sabe a história, né, gente? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus nasceu no local que é no hemisfério norte, né? Nós aqui no Brasil, nós estamos no hemisfério sul. E lá é no hemisfério norte, né? Belém, estrela de Belém. E nós agora, nesse mês de dezembro, nós estamos entrando em qual estação do ano, gente? Verão. Lá no hemisfério norte agora, qual é a estação? Inverno, né? É calor ou é frio? É frio? É pouco frio ou muito frio? É muito frio, né? Há 2000 anos atrás a gente não tinha tanto essas variedades climáticas como a gente tem hoje. A gente tem calor, frio, meio termo, chuva, sol, tudo num dia só, né? Mas naquela ocasião ainda não havia, né, essa interferência toda no clima, isso tudo. Então, gente, era muito frio, né? Os relatos de invernos não só naquela época, mas até há pouco tempo atrás, uns tempos para cá é que está mudando, né? Era muito frio. Vocês imaginam que se Jesus tivesse nascido realmente nessa data de 25 de dezembro, tinha acabado de entrar o inverno, muito gelado, né? Esses pastores poderiam estar no campo, um rebanho assim, ao ar livre, ao relento? De maneira nenhuma, né? Então, pelo relato que se dá, Jesus ali naquela manjedoura, aquilo tudo, não poderia ter sido no inverno. Então, um detalhe apenas, né, gente? Só para a gente saber que a data mesmo não é essa. E nem os próprios historiadores sabem exatamente qual foi a data do nascimento de Jesus, porque era uma criança como outra qualquer, né? Na época do nascimento de Jesus, eu digo assim, como uma outra qualquer para, né, as pessoas, para os historiadores, para tudo. Não era, como a gente sabe, a importância daquele mestre Jesus, mas naquela ocasião era uma criança, né, comum. E o fato dele não ter nascido em dezembro, por tudo isso que a gente está vendo, não diminui nada as comemorações que nós fazemos em dezembro, né? Então, para nós, não importa se foi em março, se foi em abril, se foi em outubro, né? O que importa para nós é esse espírito natalino. Então, é isso que a gente vai conversar hoje.
E aí eu faço uma pergunta, gente, vocês vão falar assim, que pergunta boba, mas eu vou perguntar. Comemoração de Natal. Quem é que está fazendo aniversário? É o Papai Noel ou é Jesus? Jesus, até a Luana sabe, né? Então, por que será que tem tanto Papai Noel, hein, gente? Poxa, se é o nascimento de Jesus, se a gente comemora isso, né? Por que só tem figuras de presente, de embrulho de presente, de Papai Noel, essa coisa toda? A gente sabe que o comércio se aproveita dessa data, né? Por N razões, mas o que a gente não pode deixar passar em branco, que a gente não pode esquecer, é que realmente o que se comemora é o aniversário de Jesus. Então, o rei da festa é Jesus, não é Papai Noel. Tá? Não me fala essa coisa de cereja do bolo, pelo amor de Deus. Mas com relação a Jesus, sim, é a cereja do bolo. Jesus é a cereja do bolo, né? É o bolo inteiro, né, Bela? Jesus é o bolo inteiro, aquele bolo assim mais gostoso, né, que a gente já tem aprovado na vida. É aniversário de quem, então? Jesus. Tá bom. O que a gente faz quando alguém faz aniversário? A gente dá o quê? Presente, né? Então, aniversário de Jesus, a gente tem que dar presente para Jesus. A gente vai dar um presente que Jesus gosta ou que Jesus não gosta? Gosta, né? Qual é o teu time, Edson? De Corintiano. Corintiano é de lá de São Paulo, não serve. Qual é o teu time? Vasco, ele é Vasco. Eu digo não serve porque está longe de nós, né? Corinthians lá de São Paulo. Ele é Vasco, eu esqueci teu nome. Luiz Carlos. O Luiz Carlos é vascaíno. O Luiz Carlos vai fazer aniversário amanhã. Ele me convidou para a festa de aniversário dele. E eu vou para a festa, viu? Só que eu esqueci de comprar o presente dele. Mas amanhã de manhã eu vou lá fora, né? E vou comprar um presente para ele. Eu sei que ele é Vasco. Aí eu vou na loja e não tem camisa do Vasco. O vendedor fala assim, olha, acabou a camisa do Vasco. Tem aqui uma camisa do América, é a única que eu tenho. Eu digo, serve. Eu quero dar um presente, não tem a camisa do Vasco, eu vou levar a camisa do América. Aí chego lá na festa de aniversário lá, né? Todo mundo cantando parabéns. Eu dou a camisa do América para ele. Vocês acham que ele vai ficar feliz? Não. Ele pode até, por uma questão de educação, né? Dar aquele sorrisinho amarelo, obrigada, tá? Mas ele, no fundo, ele não vai ficar feliz. Ele ficaria mais feliz se eu desse a ele a camisa do Vasco. E o nosso amigo corintiano aqui, se eu chegar para ele com a camisa do Palmeiras. Deus me livre. E olha o que ele falou, Deus me livre. Você vai vestir a camisa do Palmeiras que eu vou te dar de presente? Vai tacar fogo, gente. Então, se os nossos amigos, né, ficam felizes quando a gente dá um presente para eles, que é uma coisa que eles gostam, né, para que a gente vai dar um presente ao contrário? Né? Eu jamais ia dar para o Edson uma camisa do Palmeiras, nem para o meu amigo ali a camisa do América, do Flamengo, do que fosse, não, né? Aí ia ficar feio. Ia ficar feio. Do América passa, né? América é aceitável. É aceitável, tá bom. Do mais o comum com a ideia do Edson. Ia tacar fogo. Então, gente, se o aniversariante é Jesus, se a gente quer homenagear ao nosso Mestre Jesus, nós precisamos dar a Ele presentes, né? Vamos presenteá-lo com coisas que Ele ficaria feliz se recebesse, né? E o que Ele ficaria feliz? Se nós dessemos aquilo que Ele nos ensinou, que nós fizéssemos aquilo que Ele nos ensinou, tá? Então nós vamos, essa página que vocês receberam, que eu pedi a Maristela que colocasse, porque nós vamos então hoje analisar um pouquinho essa página, né, gente? Agora lembrando sempre que o Natal está aí, está chegando, né? E nós não estamos aqui, quem somos nós, para criticar a festa de Natal, de jeito nenhum. A gente
gente vai ver isso aqui, né? É uma ocasião de se reunir com a família? Né? É muito bom estarmos juntos? Gostamos de comer, gostamos? Quem é que não gosta de comer uma coisa gostosa, né? Mas o que a gente tem que lembrar sempre, gente, é não ao exagero, né? Porque às vezes a gente se deixa levar aí pela mídia, né? Pelos comerciais, por tudo, e a gente acaba exagerando, né? Esquecendo o verdadeiro sentido de Natal. Então nós vamos para essa página, ela está aqui, mas eu tenho também ela aqui que eu trouxe de casa, é a mesma que está aqui. A única coisa que eu vou fazer uma ressalva, porque no final vocês vão ver ali o livro Antologia Mediúnica do Natal. Eu tirei essa página do livro citado, né? Antologia Mediúnica. A Maristela tirou do livro Cartas do Coração. Eu acredito que os dois livros tenham a mesma mensagem, né? Só para que você diga, mas numa página está escrito um livro e aqui está escrito outro, é por isso. Então, gente, nós vamos lendo essa página, né? O que vocês têm aqui é o que está na página, para a gente ir analisando esse texto de Emmanuel, né? Emmanuel, o guia espiritual, o benfeitor de Chico Xavier, que guia, né? Chico Xavier. Então, ele nos mandou várias páginas de Natal. Esse livro, Antologia Mediúnica do Natal, tem várias páginas, mas essa em especial eu achei assim muito bonita. Aí começa assim, a primeira frase: não permitas que o júbilo do Natal vibre em teu coração à maneira de uma lâmpada encarcerada. Gente, vamos pensar logo na primeira frase. Não permitas que o júbilo do Natal. O que significa júbilo? Quem pode falar para a gente? Exaltação. O que é júbilo? Exaltação. O que mais? Alegria. Alegria, isso mesmo, Bego. Só que é uma alegria exacerbada. Eu fui no nosso dicionário, né, procurar os significados, e está lá, alegria exacerbada, né, felicidade imensa. Então, é uma coisa exagerada, esplendorosa, né? Uma grande alegria. E aí Emmanuel fala que existe esse júbilo no Natal. Então ele está falando para a gente que nós devemos ter sim uma alegria exagerada, uma felicidade exagerada nessa época de Natal. Porque ele diz que não permitas que esse júbilo, né, vibre em teu coração à maneira de uma lâmpada encarcerada. Então ele faz uma comparação entre esse júbilo, né, que o Natal nos traz, a uma lâmpada encarcerada. O que seria encarcerado aí para essa lâmpada? Presa, fechada, né, Edson? Então, gente, qual é a função da lâmpada? A lâmpada serve para quê? Para iluminar, né? Então, uma grande lâmpada, ela ilumina muito. Se ela estiver encarcerada, como o Edson falou, fechada, presa, né? Ou quase apagada, ela vai iluminar pouco, né? Então, é isso que Emmanuel está falando, que não pode acontecer conosco. Então, ele diz que para que nós nunca deixemos que essa grande alegria que o Natal nos traz fique como uma lâmpada encarcerada, ou seja, que não brilhe tanto quanto deveria brilhar. Então ele diz para a gente ter cuidado com isso. Mas por que será? Vamos vendo aqui para ver se depois a gente descobre, né, por que ele está falando isso. Aí, Fernanda, leia por favor a segunda frase para mim. Toma o facho de luz que a mensagem do céu acende ao redor de teus passos e estende-lhe a claridade sublime. Então, gente, olha, toma o facho de luz que a mensagem do céu acende ao redor dos teus passos. Então, tomar o facho de luz que existe em nossos passos. Então, Emmanuel está afirmando para nós que os nossos passos, eles têm luz. Ou seja, que nós temos luz, né? E aí a gente vai lembrar lá
Qual foi a recomendação que Jesus fez para nós com relação à luz? Brilha a sua luz, faça a sua luz brilhar. Então, Jesus não falou assim, se você tem luz, brilhe. Não foi isso que ele falou. É um imperativo aí, brilhe a vossa luz. Então ele está dizendo que nós somos luzes, que nós temos luz. E que a gente então deve fazer essa luz brilhar, né? Ele diz para a gente tomar esse facho de luz, estende-lhe a claridade sublime, ou seja, que essa luz, que todos nós somos luz, que nós possamos irradiar uma claridade sublime e não ficarmos apagados. Pode seguir, Edson, por favor. Aqui, não te detenhas, né? Então, avança, né? Não te detenhas, avança com alegria e humildade. Então, gente, ainda mais, né, reiterando, para que a gente não fique tímido, para que a gente não se detenha mesmo quando a gente tiver que mostrar a nossa luz, quando a gente tiver que fazer brilhar a nossa luz. E aí Emmanuel está falando para nós que nesse período a gente precisa, que a gente deve ainda mais, né, nos esforçar mais para fazer essa luz brilhar. Depois, olha só, gente, importante agora essas considerações de Emmanuel. Ele fala assim: se a fé resplandece em teu santuário interior, que te importam a ventania e o temporal? Gente, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, agora no nosso caminhar, nós, humanidade, né, coletividade, nós temos tido ventanias e temporais? Não, a gente, literalmente, esses últimos dias, sim, né? Eu estou lembrando aqui que eu venho de Itaipuaçu e ontem em Itaipuaçu uma chuva foi muito, né? O dia inteiro. Mas a gente não está falando só dessa ventania e esse temporal que deu ali esses dias, não, né? Mesmo nos dias de sol, a gente pode ter ventania e temporal. E a gente tem tido muita ventania, muito temporal. Por quê, gente? O que está acontecendo que a gente, no nosso íntimo, né? Na nossa vida, por que a gente tem tido tanto a ventania, tanto temporal? Por que será? É tempo de mudar. É tempo de mudar, é tempo de mudança, né, gente? E a gente ouve tanto falar na transição planetária, né, nessa dificuldade toda, são chegados os tempos. Então, Emmanuel está falando para a gente que se a fé resplandece no nosso santuário interior, ou seja, se nós temos fé, né, se a fé está em nós, que importa a ventania, o temporal, ou seja, as adversidades, né, que elas venham, porque elas têm que vir, mas se nós temos fé, né, se nós estamos convictos, não importa, a gente vai conseguir superar. Deixa eu fazer uma pergunta, Lília, eu estou olhando para esse relógio está funcionando, é isso mesmo? É isso mesmo. É? Ah, não, porque eu olhei assim, eu falei, porque eu estou sem relógio, então eu tenho que me guiar ali, tá? E agora o outro. Lília, leia, por favor, o sol. O sol, cada manhã, penetra os recôncavos do abismo, sem contaminar-se. Então, gente, o sol nasce todas as manhãs, não é isso? Ou quase todas. Algumas não temos sol. Mas quando ele nasce, ele abrange tudo, né? Não importa se ali tem uma lama, se ali está mais difícil de andar ou de pisar, e que nós sejamos também esse sol, né? Esse sol que ele fala aqui, que penetra esses recôncavos, né? Essa parte mais nebulosa, esses abismos, sem contaminar-se. Então a gente traz um paralelo para o nosso dia a dia, porque assim como o sol ilumina esses cantos mais obscuros e não se contamina,
que nós também possamos passar por tantas adversidades, né? E tantas notícias desagradáveis, notícias ruins mesmo, quando a gente liga aí a televisão, a gente olha a internet. Tem mais coisa boa ou mais coisa ruim? Infelizmente tem mais coisa ruim, né? Mas que a gente possa passar por isso sem se contaminar, sem se deixar levar, né? Por essas notícias, por essas tristezas mesmo que a gente está vendo, né? Seguindo então. Edson, lê, por favor. Segue, invencível em tua esperança e sereno em tua coragem, sob a inspiração da fraternidade da paz. Isso, gente, olha só. Então, Emmanuel também falando para nós seguirmos invencíveis na nossa esperança. Ele disse, segue na tua esperança. Isso tudo, gente, essa mensagem toda são lembretes para que nós não percamos jamais a esperança. E aí eu pergunto a vocês acham que tem gente que está perdendo a esperança nessas dificuldades todas? Vocês conhecem gente que está perdendo a esperança? Então, isso que Emmanuel está falando para nós não é nada absurdo, né? É aquilo que realmente está acontecendo. E se algum de nós estiver perdendo a esperança diante dessas adversidades, aí vem essas lembranças de Emmanuel, dizendo para a gente seguir, olha, segue invencível e sereno em tua coragem. Então, para que a gente tenha coragem sempre, para que a gente jamais perca a esperança diante de qualquer adversidade, né? Que a gente saiba sempre que nós não estamos à deriva. A gente sempre ouve falar isso, né? O nosso barco não está à deriva. E é real, né? Jesus é o nosso, como é que chama, Edson, na marinha, aquele que comanda o navio? Comandante, né? Tem um outro nome também, timoneiro, aí nada como ter um marinheiro perto, né? Então, Jesus é o nosso timoneiro, é aquele que está ali à frente do nosso barco, gente. Então, não vamos perder a esperança, não vamos perder a coragem. Ele coloca aqui, sob a inspiração da fraternidade e da paz. E nós temos, né? Pode deixar aí, mas antes disso eu vou fazer um outro comentário. Nós temos lá na Gênese uma mensagem, né, que foi deixada para nós, dizendo que a fraternidade será a pedra angular do mundo de regeneração. Então a gente sabe que para que a gente consiga galgar, né, esses passos e chegar a um mundo melhor, a um mundo de regeneração, se não houver fraternidade, não tem como, né? Se a gente não se unir, se a gente não der as mãos, não tem jeito. E aí, ali, gente, nós temos assim, ser um raio estelar. Esse ser é do verbo ser, tá, gente? Seja, né? Olha o acento aí. Então, seja um raio estelar da sabedoria, né? Para a noite da ignorância. Bom, vamos vendo pedacinho por pedacinho aqui, gente. Emmanuel diz para que a gente seja um raio de sabedoria para a noite da ignorância. Por quê? Porque a gente está vendo que os dias que nós temos vivido, os tempos, né, que nós temos vivido, tempos tão difíceis, tempos de tanta ignorância, de tanta treva, de tanta falta de luz, que a gente seja o contrário, né? Que a gente seja luz. Ele fala ali, ser um raio estelar. Então, como a gente viu lá no princípio, falando da nossa luz, né? Que a gente faça brilhar essa luz. Então, isso tudo para que a gente faça essa diferença. Você quer que eu me afaste um pouco daqui? Está dando? Para chegar assim, então tá bom. Aí, gente, olha só, continua ali, ser a gota de orvalho, ou seja, né,
Seja você a gota de orvalho da consolação e do carinho. Então sejamos nós aquela gotinha, aquela palavra, né? Que a gente tenha aquela palavra amiga. E ele coloca aqui, consolação e do carinho, que diminua a tensão do sofrimento por onde passes. Então, gente, Emmanuel nos convidando a diminuir a tensão do sofrimento do nosso próximo, por onde a gente passe, né? Então, se nós estamos vendo que o nosso próximo está em sofrimento, que a gente seja aquela palavra de carinho e não aquela palavra que estimule mais ainda, né? Ou que a gente não entre nessa mesma sintonia. Porque a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente está no meio, né? Onde há tanta reclamação, há tanto desespero, que se a gente se deixar levar, acontece o quê? A gente se contamina e fica assim também, né? Então Emmanuel diz que não, que a gente tem que ser uma gota de orvalho, né? Para diminuir isso, por onde passes, né? E ele vai mais, seja o fio imperceptível da compreensão e do auxílio, que dissipe o nevoeiro da discórdia. Então Emmanuel também aqui nos convidando para que nós possamos ser realmente aquele elemento que diminua ou que elimine a discórdia. E aí a gente vai lá para o Evangelho, né? O Evangelho diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos ou pacificadores, né? Então, quando nós estivermos no meio de algum fogaréu, né? Aquele fogaréu de discórdia, e vocês de vez em quando passam por essas situações assim de discórdia, ou é só lá em casa que às vezes tem isso? Na casa de vocês às vezes tem discórdia, tem alguma... Tem. Às vezes. E fora de casa, assim, às vezes, no trânsito, no trabalho, às vezes tem também, né? Ah, graças a Deus que às vezes, não pode ser sempre não, né? Só às vezes. Mas olha só, Emmanuel fala que ser um fio imperceptível da compreensão e do auxílio, que dissipe o nevoeiro da discórdia. Então, gente, se houver discórdia, de vez em quando, né? Não precisa ser sempre não, mas de vez em quando, se houver, que a gente possa ser o quê? O fio que elimine ou que diminua essa discórdia. Lembrando sempre lá do Evangelho, para sermos pacificadores, né? Porque quando Jesus fala da mansietude, né, de sermos mansos e pacíficos, não quer dizer que sejamos omissos, inertes, não é isso, né? Até porque, gente, vamos pensar aqui. Vocês acham que a paz, ela né, ser um pacificador, a paz, ela é uma coisa inerte ou ela é uma coisa dinâmica? Dinâmica, né? Porque para pacificar o nosso próprio coração e para pacificar os outros também, quando há necessidade, não pode ser inerte, né, gente? Tem que ser realmente uma coisa dinâmica. O pacificador não é aquele que fica assim, de braços cruzados, né? O pacificador é aquele que atua. E aí Emmanuel lembrando sempre que o Natal está aí e que a gente deve renovar esses votos, né? Não é que seja só no Natal, mas que a gente deve renovar. Vamos lá. Eu estou com um papelzinho tão pequenininho que eu acho que eu vou passar para isso aqui, mas vamos lá. Que dissipe o nevoeiro da discórdia, que a gente viu agora, né? Ser a frase simples e boa, que ajude e reconforte. Então, gente, que a gente tenha sempre aquela palavra simples, aquela palavra boa, aquela palavra de amor, de carinho, sempre, né? E depois, onde o fogo do mal esteja crestando as flores do bem.
O que significa crestando? Alguém sabe? Tostando. Isso aí, Bego. Eu fui lá no dicionário, que eu não sabia não. Olhei assim, bom, falei, eu acho que é queimando, tostando, mas vou lá confirmar. E realmente é, né, gente? Então, observem só, que ajude e reconforte onde o fogo do mal esteja crestando, esteja queimando, tostando as flores do bem. Vocês acham que isso aqui é uma coisa assim, muito difícil de acontecer? Ou seja, vocês acham que o mal, muitas vezes, ele está crestando, querendo tostar as flores do bem? Acontece isso? Demais, né, gente? Demais. A gente, então, não vai deixar, não vai permitir, pelo menos é isso, né, que o Mestre Jesus quer de nós e que Emmanuel também nos indica aqui, que a gente possa sempre combater o mal. Né? Quando a gente verificar que o mal está querendo dominar, o mal está imperando, que a gente faça justamente o contrário, que a gente procure apagar aquele fogo, né? Então, se o mal está imperando, que a gente coloque o bem, porque o mal é o quê? A ausência do bem, não é isso? Então, assim como a escuridão que a gente teve aqui quando nós começamos, né? Não ficou escuro, era a ausência de quê? Da luz. Aí, de repente, a luz voltou, a gente falou, oba, voltou a luz, não é isso? Então, é a mesma coisa, né, gente? Quando aquela fase ruim, aquela coisa ruim, quando o mal estiver querendo imperar, a gente entra com as forças do bem. Agora, um sorriso realiza milagres. Vocês acham isso, gente? Vamos pensar junto. Um sorriso realmente realiza milagres? Sim. Quando nós estamos assim muito tristes, né? Muito aborrecidos, vocês ficam tristes, aborrecidos? De vez em quando? Só de vez em quando, né? Mas fica, não fica às vezes? Às vezes fica muito alegre, não é isso? E às vezes fica triste. Você fica, Luana, às vezes meio triste, aborrecida ou não? Sim. Fica. Então, aí ele diz aqui, um sorriso realiza milagres. Quando nós estamos assim um pouco tristes, um pouco aborrecidos, se alguém chega perto de nós, coloca a mão no nosso ombro, dá um sorriso assim lindo, muda alguma coisa para nós? Faz diferença? No hospital faz imensa diferença. No hospital. Edson está falando que no hospital faz imensa diferença, não é, Edson? E aí a gente tem, o Edson falou do hospital, né, que isso faz muita diferença, que a pessoa está ali doente, triste, né? Aí eu lembrei agora dos doutores da alegria, né, disso, né, Edson? Então, eles fazem isso com as crianças também, não é? Naquela ala de crianças doentes, não só crianças como adultos também, estão ali entristecidos, pensativos, chorosos, com alegria, mesmo que seja por pouco tempo, né? Às vezes é pouquinho tempo que eles ficam ali, mas já faz a diferença. Então, gente, que nós possamos também fazer essa diferença, né? Um sorriso nosso, às vezes a pessoa vem armada, né? Querendo brigar, querendo arrumar confusão, e aí é fácil isso? Quando a pessoa vem armada assim para nós, né? Querendo nos atacar, é fácil a gente abrir aquele sorriso, desarmar? Não é fácil. Mas se fosse fácil, não ia ter graça, ou seja, a gente não estaria nem aqui, Emmanuel não estaria aqui dando esses conselhos para a gente, se fosse fácil e a gente conseguisse fazer isso no nosso dia a dia, né? Justamente porque é difícil, que muitas vezes a gente não consegue, é que Emmanuel diz que a gente deve fazer isso, ter sempre aquele sorriso amigo, né? Estar sempre aberto para essas mudanças, né? Quando a gente está vendo a tristeza, está vendo o desânimo, e que a gente possa mudar isso. Depois, um gesto amigo ampara a multidão. Realmente, né, gente? A gente tendo esse gesto amigo, tendo esse sorriso, essa alegria, a gente muda as coisas. E aí vem o outro. Tá? Renovam-se. Tá.
renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor, que exaltou com Jesus a glorificação a Deus e ao reino da boa vontade entre os homens. Então, renovam-se no Natal. Gente, essas coisas todas que nós estamos aqui hoje reflexionando, né, pensando nisso, são coisas do nosso dia a dia, não é? Mas nós estamos sempre lembrando disso, estamos sempre ligados nisso? Não. Às vezes a gente esquece, né? Acaba deixando para lá. Mas Emmanuel diz para a gente renovar isso no Natal, pelo menos nessa época, né? E que isso depois possa se estender. E aí, lembrando do aniversário, né? Os nossos dois amigos aí, que eu não esqueci não, que eles vão fazer aniversário e vão ganhar as camisas lá. Então, no aniversário de Jesus agora, isso tudo, gente, que a gente está mostrando aqui, que Emmanuel mostrou, são os presentes, né? A gente não falou que a gente tinha que dar os presentes para o aniversariante, que o aniversariante é Jesus? Então, nós aqui temos uma série de presentes aqui, uma lista de presentes, para a gente escolher nessa lista, né? E dar para o nosso querido aniversariante. Tá. Agora, lê, Fernanda, por favor. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa Ele nascer em espírito, na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. Então, gente, vamos pensar um pouquinho aqui nessa frase, né, que a gente tem aqui, que é a nossa última frase. Antes dessa frase, tem uma que está aqui, no meu papel e nessa, que deve ter passado o slide, né, não passou, não sei, devo ter esquecido, meu filho passou direto, que é ele que faz. Mas na nossa folha tem assim: jamais ensurdecedamos ante o apelo celestial que se repete. E aí Emmanuel diz que para que a gente nunca fique surdo, né, ensurdecer, não se ensurdeça ante esse apelo celestial que se repete. Então, que a gente não fique surdo, ou seja, que os nossos ouvidos não façam, né, como a gente diz aí, ouvidos de mercador, ou seja, ouviu aqui, respondeu aqui, chega lá fora, que a gente não faça diferente, né? Que a gente, então, coloque isso sempre no nosso dia a dia. E aí a gente vai finalizar com a leitura que a Fernanda fez, mas antes disso, gente, eu estou relendo a obra Ave Cristo, que eu já tinha lido há muito tempo, e não sei se todos já leram, mas acredito que alguns já leram, né? Então, essa obra de Emmanuel, Ave Cristo, ele fala sobre os primeiros cristãos, né? O martírio dos primeiros cristãos. Então, ele conta a história, naquela época, logo assim, da desencarnação de Jesus na cruz, aquela coisa toda, os cristãos foram muito perseguidos, não foram? Sim. Sim, houve essa grande perseguição. E aí, no iniciozinho do livro Ave Cristo, teve uma coisa que me chamou muita atenção, né, nessa releitura. Porque aí no mundo espiritual, antes, né, daqueles cristãos que foram os mártires, que iam para os circos romanos, que serviam de tochas humanas, antes deles reencarnarem, houve no mundo espiritual uma reunião, né, que o Mestre Jesus, que é o nosso governador, ele coordenava aí, através de um mentor. Esse mentor se chamava Cláudio, né? Eu estou me lembrando bem do nome porque eu estou terminando de reler essa obra. E aí o Cláudio, ele reúne um grande número de espíritos e, sob a inspiração de Jesus, Cláudio conversa com esses espíritos e explica para eles, né, que existe essa grande necessidade
que eles reencarnem, mas que eles passem por esse sofrimento, por esse martírio todo, para poder consolidar realmente o cristianismo. E avisa eles que não é obrigatório, né? Claro, nada é obrigatório, mas que aqueles que quiserem reencarnar e fazer parte daquele grupo, que eles vão sofrer o martírio, aquilo tudo. E aí Cláudio pede, né, faz esse pedido em nome de Jesus e pergunta quem vai querer participar ali, quem vai querer reencarnar. E um grande número de espíritos se voluntaria, né? Tipo, levanta a mão, eu vou. E de repente era uma multidão de espíritos se oferecendo, né, para trabalhar ali em nome de Jesus na consolidação do cristianismo. E aí a gente já sabe o que aconteceu com esses mártires todos, e a gente passa a entender por que é que nos relatos dos livros, né, o Boa Nova e outras obras também, nos contam que esses cristãos, quando eles iam para o martírio, eles não iam em desespero, não é isso que a gente vê nas obras? Que eles iam com serenidade, com tranquilidade, porque eles já tinham feito um acordo, né, na espiritualidade para que eles pudessem servir de exemplo, né, para o cristianismo. E aí nós estamos agora também passando por esse período que nós estamos agora, né, de transição, um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Estamos passando por esse turbilhão todo. E alguns de vocês têm dúvida de que combinou lá em cima ou lá embaixo, né, no espaço que foi, que combinou lá na espiritualidade, que estaria aqui no Atmos, lutando, né, trabalhando pela casa, estariam me ouvindo aqui hoje, numa noite fria, assim, mais ou menos fria. Alguém duvida de que se comprometeu lá atrás? Não é por acaso, né, gente, que nós estamos aqui. E o que o Mestre Jesus, que está aniversariando agora, o que ele deseja de nós? Que assim como aqueles primeiros cristãos, o martírio era outro. Hoje em dia ninguém vai lá para a fogueira, para ser queimado em tocha humana, não tem mais circo romano com leão, não é essa. A luta agora não é essa, né? Mas nós temos sim uma grande luta agora, né? E é isso que a gente está tentando mostrar, quer dizer, que Emmanuel nos mostrou e que a gente está tentando trazer hoje, para mostrar que nós nos comprometemos, nós não estamos envolvidos, nós estamos comprometidos. Se assim não fosse, a gente não estaria aqui hoje. Então, que a gente exerça realmente esse nosso papel e mostre para o Mestre Jesus que nós estamos sim dispostos e apostos, né, para lutar por esse período, nesse período, né, lutar por esse mundo de regeneração, para que ele aconteça, para que o mundo fique melhor. E a gente vai encerrar. Então, volta lá, Edson, só um pouquinho, que eu não... Não, o último, só que eu não falei ainda sobre ele, estou vendo lá, tem uns 2 minutinhos, e aí fala assim: ampliemos a comunhão fraterna, né? Aí a gente falando da fraternidade, que nós sabemos que o mundo de regeneração precisa de fraternidade, cooperação, e o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade. Tudo isso que a gente acabou de ver, a fim de que, nos tornando mais irmãos, possa Ele nascer em espírito, na manjedoura do nosso coração. Então, que Jesus possa agora, nesse final de ano, nascer cada vez mais em nosso coração, transformando, gente, em infinito, em incessante divino Natal, todos os dias de nossa vida. Ou seja, que a gente procure sempre, né, em todos os nossos dias, recordar esses ensinamentos do Mestre Jesus. É claro que às vezes a gente pode esquecer, né? Às vezes a gente esquece,
Mas se esquecer, a gente procura lembrar. E não esquecendo, né, falar em esquecer, não esquecendo que o aniversariante é o Mestre Jesus, né? Então que a gente possa, nesse mês de dezembro, agora essa época de Natal, presentear o nosso aniversariante com os nossos melhores sentimentos, com as nossas melhores atitudes e com as nossas melhores intenções também.